Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema especial, que é o financiamento público da ciência e da tecnologia. Um país, para se desenvolver, precisa apostar nesses campos, precisa investir na formação dos seus quadros técnicos, precisa ter laboratórios e precisa destinar uma parte importante do seu PIB, da sua riqueza, para investir nessa área. Alguns países fazem isso, o Brasil já fez melhor. E para discutir essas questões e as implicações que isso tem, nós estamos convidando dois especialistas nessa área. Eu quero apresentar inicialmente para vocês o Odair Furtado. O Odair Furtado é psicólogo, ele é doutor em Psicologia Social pela PUC, é professor associado da PUC de São Paulo, trabalha no programa de pós-graduação em Psicologia Social e graduação no curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e de Saúde. Ele coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho e Ação Social, e é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Trabalho e Ação Social. Ele atua na área de psicologia social, com ênfase em processos grupais, compromisso social, dimensões subjetivas da realidade, produção de sentido, principalmente tratando de temas de relações de trabalho, emprego, desemprego, formação, qualificação. É um currículo resumido e eu quero agradecer a presença do Odair nesse debate com a gente. Quero apresentar também o Dácio Roberto Mateus. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, foi diretor-geral do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, diretor da Divisão de Planejamento de Áreas Especiais da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, diretor da Divisão do Jardim Botânico de São Paulo, é professor titular da Universidade Federal do ABC, é professor colaborador na pós-graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente do Instituto de Botânica, colabora na pós-graduação em Biotecnologia na Universidade de São Paulo e, atualmente, ele é reitor da Universidade Federal do ABC. Muito obrigado, Dácio, também por estar conosco. Eu peço desculpas porque é um currículo compactado, eu posso ter perdido muita coisa importante para relatar para os nossos telespectadores, mas o importante é que vocês estão aqui para discutir com a gente, e eu queria começar fazendo uma pergunta. Para que serve o financiamento público para ciência e tecnologia? E, afinal, o que ele apoia? Eu queria perguntar inicialmente ao Dácio se ele quer começar uma reflexão sobre isso. Obrigado aí, Silvio. Prazer em estar na companhia do Odair para esse debate, que eu reputo da maior importância, sobretudo no momento em que nós estamos vivendo uma crise sanitária de dimensões mundiais, em que a ciência e a tecnologia têm sido a grande esperança para a solução desse grande problema, ou pelo menos para encaminhamento de parte desse grande problema, e que, como nós estamos vivenciando, um problema sanitário traz desdobramentos econômicos, sociais e políticos importantes, como nós estamos vivenciando. A ciência, ela, na verdade, é o campo que explora as fronteiras do conhecimento humano. Então, é através da ciência, da pesquisa científica, que nós vamos avançando no conhecimento humano que temos tanto no que diz respeito às ciências naturais, ou seja, aos fenômenos naturais, mas também às ciências sociais, aos fenômenos sociais, que são fundamentais esse entendimento para que a gente possa estar produzindo condições de qualidade de vida para toda a população
e melhorando as nossas relações, tanto com a natureza, ou seja, com o meio ambiente que nós vivemos, também entre as nações, entre as pessoas, na medida em que avançamos na superação de preconceitos, na superação de mitos, muitas vezes criados para explicar fenômenos que antes não entendíamos e que, a partir do conhecimento científico e da produção desse conhecimento, a gente avança, melhorando, diminuindo a nossa ignorância, né, sobre a nossa própria existência e sobre o mundo que nos rodeia, e também, a partir daí, produzindo respostas melhores para a solução dos nossos problemas. Então, a ciência é importantíssima sob esse aspecto. A tecnologia que media hoje a nossa conversa, que nos possibilita, eu no interior de São Paulo, vocês na capital, estarmos conversando, partiu de conhecimento científico, da eletrônica básica, da computação, para podermos chegar nessa tecnologia que hoje tem sido tão vital para as nossas relações e para o nosso desenvolvimento. E essa ciência, que a princípio começa sem saber muito bem qual resultado vai se alcançar, ou seja, porque nós estamos no limite do conhecimento, nós não sabemos necessariamente na pesquisa científica, de antemão, qual é o resultado que vamos ter, porque estamos descobrindo as novidades. E é óbvio que essas questões, de pronto, não interessam ao mercado, não interessam aos agentes de mercado, às empresas e tudo mais, que buscam comercializar seus serviços, vender serviços, vender produtos, e a ciência em estado bruto, no estado emergente, ela ainda não tem essa aplicação que o mercado ou a sociedade possa esperar dela. E é fundamental que, em especial neste momento, o investimento público, então, é vital para que a gente possa estar garantindo o desenvolvimento científico. É a sociedade como um todo que financia o desenvolvimento científico na sua nascente, nos seus primeiros passos, em todas as áreas das ciências naturais, das ciências sociais e das tecnologias também, porque as tecnologias, elas iniciam ainda com muitas incertezas, já com perspectivas de aplicação, mas não necessariamente com uma perspectiva de uma atividade lucrativa, mas ela é fundamental. Veja a vacina. A vacina, em tempo recorde, desenvolvida com o coronavírus, e que nós já vivenciamos o início da aplicação da vacina, foi desenvolvida num tempo recorde de 1 ano. Mas nós não começamos a discutir vacina no último ano. Nós discutimos vacina permanentemente durante décadas e décadas. Há grupos de pesquisa discutindo vírus, discutindo biotecnologia, discutindo tecnologias para aplicação, além, obviamente, de toda a parte de discussão de epidemiologia, como se imuniza a população, ou seja, é um conhecimento científico acumulado de décadas e décadas, que, quando se depara com um problema específico, como é o caso do coronavírus agora, nós conseguimos, com relativa rapidez, produzir uma solução, ou pelo menos parte da solução, com muita rapidez. Não fosse o financiamento público de todos os países nessas áreas, hoje nós não estaríamos em condições de discutir, começar a aplicação da vacina e inclusive, os laboratórios comerciais poderem trabalhar na perspectiva de comercialização disso depois de superada a pandemia. Eu acho que, neste momento exato, a vacina é um bem público, porque ela é derivada de um conhecimento público, financiado pelo poder público no mundo todo. Eu não estou falando no Brasil, no mundo todo. Inclusive, Dácio, a vacina da Oxford parece que tem uma decisão da própria instituição de que não vai ter lucro nesse momento com a vacina. Ela está sendo vendida a $3, né? Eu queria, então, aproveitar agora e passar um pouco para o Odair a bola. Odair, o financiamento público, o Dácio já mostrou que é importante, né?
Eu juntei uns dados e a Coreia do Sul, por exemplo, investe 4,5% do seu PIB, Israel 4,9% do seu PIB em ciência e tecnologia, né? O nosso país parece que anda mal disso, né? Quer dizer, e você tem uma informação de como anda o financiamento público da ciência e tecnologia no Brasil? Quero cumprimentar inicialmente o Silvio pelo gentil convite. Quero cumprimentar meu colega Dácio Mateus, reitor de uma importantíssima universidade, uma jovem universidade e já importante universidade federal, que é a Federal do ABC. Cumprimentar os telespectadores, telespectadoras. Veja só, Silvio, de fato, eu não tenho neste instante exatamente o montante, não, o número do investimento brasileiro, mas ele está sendo, francamente, assim, cortado, ele está sendo destruído de uma maneira assim muito perigosa. Poderia falar do que aconteceu recentemente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo importantíssimo e que dá garantias para a produção daquilo que o Dácio apresentou como papel da universidade e do desenvolvimento do conhecimento e da ciência e da tecnologia no nosso país. Esse fundo é o fundo que é organizado, que é regido pelo FINEP, e agora, recentemente, a PEC número 187 de 2019, extinguiu os fundos públicos de uma maneira geral. E esses fundos são fundos que sustentam a educação, sustentam a pesquisa, tá? No Congresso se procurou separar e proteger este fundo. Então, a lei que foi aprovada procurou garantir o fundo e a liberação dos recursos. Entretanto, isto foi vetado pelo governo Bolsonaro e, além disso, os 5 milhões de recursos que estariam disponíveis por essa PEC aprovada, 90% deste fundo está com reserva de contingência. 90%. Tá? Então, esse é um exemplo da circunstância que rege o financiamento de uma atividade que é vital para esse país. Tá? A educação, como todo, o Ministério da Educação, teve 1 bilhão de contingenciamento. Tá? Isso vai afetar profundamente todas as áreas. A CAPES, por exemplo, que é o setor de fomento do ensino de pós-graduação, é duramente atingida por isso. Tá? Com isso, perdemos as bolsas, perdemos o investimento e o financiamento daquilo que é a função básica da pós-graduação no Brasil. Eu preciso deixar claro isso para o nosso telespectador, que o Brasil tem uma condição que é uma condição peculiar. Ó. Nós não temos grandes institutos de pesquisa. Se você compara isso com países como a Alemanha, como os Estados Unidos, como a França, como a Inglaterra, ó, que tem, tanto do ponto de vista privado quanto do ponto de vista público, grandes institutos de desenvolvimento de pesquisa e conhecimento. Ó. No Brasil, isso funciona prioritariamente dentro das universidades e dentro das universidades públicas. Tá? Portanto, são os laboratórios dessas universidades, então, os próprios institutos das universidades, tá?
que desenvolvem conhecimento no país. Então, essa estrutura da universidade pública, tá, juntando as universidades federais principalmente, e as universidades estaduais, a USP, aqui em São Paulo, por exemplo, domina 30% da produção científica no país. Assim, é uma condição de produção muito importante. Tá? Unesp, a Unicamp e a USP, do ponto de vista de estruturas estaduais, têm uma importância muito grande no desenvolvimento da pesquisa no país. E as universidades federais, as grandes universidades, a Universidade Federal do ABC é uma, São Carlos é outra, a de Minas Gerais, a do Rio de Janeiro, tá? Enfim, são muitas universidades espalhadas pelo país. A responsabilidade dessas universidades, além do ensino, né, que é uma função básica, é a de desenvolver conhecimento. Foi dessas universidades que saem as garantias para se desenvolver tecnologia para o pré-sal, por exemplo. A exploração de petróleo e a autonomia, tá, energética no país dependeu de pesquisas realizadas dentro das nossas universidades. Tá? A construção da Embraer e o desenvolvimento de tecnologia aeronaval aérea, desculpem, é vital para o desenvolvimento tecnológico do país. Foi desenvolvido dentro da Universidade Brasileira. Tá? E agora, neste momento, nós vivemos uma situação que o Dácio mencionou, que ela é também bastante importante. Tá? É o caso do combate à pandemia e o combate ao vírus que se dá pela vacina. São poucos os países no planeta que têm as condições que tem a Universidade Brasileira para o desenvolvimento de vacinas. Nós temos expertise para isso. Tá? A vacina que vem de Oxford está vinculada às universidades brasileiras. A Unifesp tem desenvolvido pesquisas para dar garantias para isso. Tá? O Instituto Butantan, tá? No caso da vacina chinesa. E, nos dois casos, nós temos condições de garantir autonomia de fabricação da vacina no nosso país. Ora, isso é vital para a saúde do brasileiro. Tá? Sem investimento, nós vamos morrer. Tá? Nós dependemos da condição do desenvolvimento, desse desenvolvimento científico, tá? Para atender, dar garantias ao povo brasileiro, à universidade em geral. Tá? Eu estou numa universidade privada, né? Uma universidade comunitária, que é a PUC de São Paulo, tá? Mas aquilo que nós desenvolvemos dentro da universidade é público, é conhecimento público. Tá? É conhecimento que tem que atender ao público em geral e que tem que atender ao povo brasileiro. E você encurtar, você cortar o financiamento da pesquisa no Brasil é absolutamente criminoso. Tá? A gente não garantir tá, o bem-estar da nossa população é um absurdo. Aí que você está abrindo uma porta para a gente fazer uma outra discussão. Tomando essas referências do orçamento de ciência e tecnologia, que era de 5 bilhões em 2020, né? Quer dizer, a que você se referiu, Odair. Isso somente de um fundo, né? Nós não estamos colocando aí o orçamento das universidades. Isso. As universidades estão chegando a um ponto de não ter como pagar a conta de luz. Então, mas o que isso implica? Porque desses 5 bilhões, parece que foram liberados, segundo esse seu cálculo, alguma coisa como 600 milhões, né? Que foram de maneira comprometida, empenhados, né? Agora, isso implica em prejudicar os laboratórios, implica em cortar as bolsas de pesquisa no exterior, né? Quais são as consequências, Dácio,
compromete a ciência e tecnologia? Não compromete? Nós temos uma gordura que pode ser cortada? Como é que é? Veja, nós tínhamos em 2010, aí só citando o que já foi falado do CNPq, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e a CAPES, que é um importante provedor aí das bolsas de estudo para o pessoal de pós-graduação, porque é importante destacar, Silvio, que a ciência, como bem destacou o Odair, no Brasil, ela é desenvolvida, a pesquisa científica, né, e tecnológica é desenvolvida sobretudo nas universidades, né, e sobretudo nas universidades públicas, é onde nós concentramos mais de 95%, 98% da produção científica do país, que é referência mundial, tá? Não estamos falando de uma produção insignificante. Nós somos, acho que, o 12º, 13º país em publicação científica no mundo. Então, lógico, estamos distante dos Estados Unidos, da China hoje. Não é à toa que a China se coloca como um líder mundial no mercado mundial, porque investe historicamente, tem investido, e hoje está em segundo lugar em produção científica no mundo. Então, a ciência gera riqueza para as nações que investem em ciência. E no nosso caso, nós tínhamos em 2010, por exemplo, a somatória desses três orçamentos, CNPq, o Fundo Nacional e a CAPES, chegava perto de 8 bilhões de reais. Chegamos em 2015 para mais de 13 bilhões, perto de 13 bilhões de reais em 2015. Nós estamos falando de 5 anos atrás. E hoje nós chegamos à somatória desses 3 orçamentos para perto de 5 bilhões, como você citou. Né? É uma queda muito, muito acentuada e muito grande. E, em especial, no Fundo Nacional, como bem destacou o Odair, com 90 e tantos % de contingenciamento, e isso aconteceu, sobretudo, nos últimos 3 anos, nos últimos 3 a 4 anos, contingenciando esse fundo, que é vital para financiar o quê? Importação de equipamentos e insumos para a pesquisa. Nós ainda não somos autônomos e independentes na produção de equipamentos de altíssima sensibilidade e de insumos para essa pesquisa. A UFABC, por exemplo, acaba de importar, com recursos da FINEP, acaba de efetivar a importação, mas é um processo que já dura 3 anos nas negociações para a liberação dos recursos orçamentários da FINEP, um microscópio de transmissão eletrônica. Eu estou falando de um equipamento de 5 mil dólares, né? 5 mil dólares não, 5 milhões de dólares. Né? Então, é um equipamento de altíssimo custo. É lógico que não vai ficar só sob uso da UFABC, nós estamos colocando isso em regime de multiuso de várias instituições no estado de São Paulo, numa rede de utilização, a gente racionaliza isso também, e vamos abrir isso para uso, inclusive, de empresas que tenham necessidade. Não justifica ter um equipamento desse numa empresa, mas justifica num centro de pesquisa que trabalhe com materiais, por exemplo, e disponibilizar para toda uma rede de laboratórios que façam uso disso. Então, nós demoramos 4 anos, 5 anos para uma importação de um orçamento já aprovado lá há 4 anos atrás. Nós liberamos no ano passado, nós conseguimos liberar e efetivar essa importação. O projeto de lei 135 aí que ele criou duas figuras importantes, né? Primeiro, transformar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico num fundo financeiro. Ou seja, ele não é só um fundo orçamentário, ele é financeiro na medida em que ele é fruto de arrecadação, sim, dos diversos setores, dos fundos setoriais, que tem por obrigação legal destinar parte dos recursos, por exemplo, da indústria do petróleo, da indústria de telecomunicação, do agronegócio. Isso já está na lei, de que esses setores destinam percentuais relativamente pequenos da sua produção para ciência e tecnologia, que é colocado nesse fundo. E esse fundo não era convertido imediatamente em dinheiro vivo, em recursos. Era colocado como um caixa de orçamento, onde o governo federal podia disponibilizar ou não, fazendo essa manobra do contingenciamento. E o projeto de lei
além de transformar o fundo num fundo financeiro, também limita o poder de contingenciamento do executivo sobre esses recursos que já vêm dos setores, né? Na medida, só que ele foi vetado. O projeto foi vetado justamente no coração, na essência do projeto, que é a impossibilidade do contingenciamento pelo governo federal desses recursos. O que acontece? Um equipamento que estava nos Estados Unidos, disponível para nós há 4 anos atrás, a um custo, nós tivemos que ficar 4 anos renegociando custos, e óbvio que aumentou o custo. Então, renegociando custos porque o dinheiro do fundo estava contingenciado. E o dinheiro existe. O dinheiro existe, isso é que é mais maluco. Né? O dinheiro existe, está lá, só que estava contingenciado para outras despesas do governo federal. E isso paralisa. Exatamente. E isso paralisa, na verdade, as nossas atividades. Então, eu tenho dificuldades em importar equipamentos, eu tenho dificuldades em financiar os bolsistas, porque, como eu estava falando, a pesquisa é feita, sobretudo, nas universidades, e o programa de pós-graduação, que formam mestres e doutores, é uma mão de obra fundamental para a execução desses projetos de pesquisa. São os nossos docentes que orientam, mas cada docente orienta 3, 4, 5 projetos de pesquisa simultaneamente. E não vai fazer isso sozinho, obviamente. Nós fazemos isso apoiados pelos bolsistas. E as bolsas, Silvio, são para a sustentação desses alunos e alunas para que possam se dedicar a essas atividades. E nós estamos falando de R$2.000 para bolsas de mestrado e R$4.000 para bolsas de doutorado. É ridículo, é ínfimo o valor para a manutenção de um cientista no nível de um doutor e de um mestre que nós produzimos. Na medida em que não temos esse financiamento, a fuga de cérebro é o próximo passo. A moçada está indo para o exterior para se formar, se especializar, lá encontra mais amparo. Mas eu queria trazer para a discussão o tema da relação das empresas com o fundo e com a pesquisa, né? Esse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, ele é alimentado também pelas empresas, né? Pelo esse percentual que o Dácio mencionou. E a gente sabe, por exemplo, que a Confederação Nacional da Indústria está fazendo toda a pressão para desbloquear o fundo contra o interesse do Ministério da Economia, porque eles querem o dinheiro do fundo para continuar fazendo o seu plano de persuasão de pesquisa também, as empresas, né? Então, eu queria levar para o Odair essa questão. Como é que você vê a relação do público e do privado na pesquisa, Odair, na ciência e tecnologia? Nós temos que... Essa questão é uma questão importante e, ao mesmo tempo, ela é delicada. Em tese, essa sinergia entre a empresa e o centro de pesquisa, no caso, a Universidade Brasileira, como o Dácio falou, prioritariamente a universidade pública. A pesquisa na universidade privada ela é residual. Nós temos importantes centros de pesquisa, a minha universidade é um deles, mas, evidentemente, é lá na universidade pública que está mais de 90%, como disse o Dácio, né? Portanto, é uma relação entre o público e o privado que se estabelece aí. Então, nós sabemos, isso aqui já foi dito, que essa capacidade de pesquisa e de solução existe no Brasil. Esse país é um país importante, 10ª economia do planeta, tá? E, portanto, ele precisa evitar o desenvolvimento de conhecimento, tá? Para garantir, inclusive, a autonomia do país. Então, é muito importante. E há uma sinergia, portanto, em relação àquilo que é desenvolvido, né, economicamente e pelo campo empresarial. Tá? O Dácio, além de ser reitor dessa importante universidade, ele tem uma especialidade que é vital para esse país, tá? Que está ligado ao próprio
a questão central da nossa economia, que é o setor agrário. Tá? O desenvolvimento, esse desenvolvimento tecnológico para garantir a produtividade do setor agrário é bastante pesquisado, talvez seja a maior produção científica que nós temos no país, tá? De publicações e de desenvolvimento de pesquisa, tá? E isso atinge todos os setores, não? Enfim, ela é bastante importante. Então, essa sinergia é vital. No caso da indústria, é a mesma coisa. Eu havia citado aqui o desenvolvimento da tecnologia para o pré-sal. Então, essa relação entre a Petrobras e a Universidade Brasileira foi bastante importante para o desenvolvimento dessa tecnologia. Mas vai muito além. Tá? Aí que está o problema da maneira como funciona o país e das questões que estamos vivendo no presente momento. Porque o desenvolvimento, vamos dizer assim, o desenvolvimento tecnológico, lato sensu, se eu pensá-lo assim em termos mundiais, ele se dá fundamentalmente nos países mais ricos, tá? Que têm mais capacidade de investimento. E as empresas que desenvolvem e que apoiam o desenvolvimento desse conhecimento estão nesses países. Tá? Então, a nossa relação é uma relação periférica. Tá? Então, pense na indústria química, na indústria de medicamentos. Tá? É mais raro sair daqui uma patente de medicamento, acontece, mas é mais raro sair daqui do que sair da Inglaterra, do que sair da Alemanha, do que sair dos Estados Unidos e agora na China. Tá? E, portanto, nós recebemos essa patente pronta. Tá? Nós pagamos royalties para esse medicamento, que foi desenvolvido num outro lugar. Tá? Então, portanto, se a gente estabelece sinergia entre a demanda da empresa e a capacidade de produção de conhecimento, nós começamos a desenvolver tecnologia de interesse dos brasileiros dentro do nosso país. Essa é uma forma de competir, tá, com esses países mais ricos. Nós temos condições para isso, mas para isso nós dependemos de um real investimento nas nossas universidades, nos nossos laboratórios. Tá? E o investimento, a indústria brasileira, o campo produtivo no Brasil, também não tem uma capacidade ou um interesse de fazer este investimento. Daí este interesse aí da Confederação Nacional das Indústrias na verba, esta verba que está ali no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico. Tá? Eles podem argumentar que pagam impostos, que esta verba vem, tá, dessa capacidade produtiva brasileira. Tá? Mas o que nós esperamos na universidade é que esta sinergia implique em que o dinheiro do setor produtivo também entre na universidade para garantir alguma coisa que volta para o setor produtivo. Uhum. Muito bom. Deixa eu entrar também agora. Eu acho que, por exemplo, a gente pode lembrar o caso do cargueiro, né, militar da Embraer, que foi um sucesso de tecnologia no mundo inteiro, né, que é uma das coisas que foram desenvolvidas aqui, com capacidade brasileira, com o ITA por trás, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Mas também temos outros dados que mostram que também a gente não está tão bem assim, né? O Brasil, em 2020, era o 68º país no campo da inovação, medido pelo número de patentes, essas coisas, né? Ou seja, nós estamos bem atrás de outros países que investem mais. Mas eu queria me dirigir ao Dácio dizendo o seguinte, Dácio, quer dizer, nós temos um potencial enorme, né? E no campo, por exemplo, da biodiversidade, é um dos campos que, se a gente investir em pesquisa, pode dar bons resultados, não é isso? Você tem algum comentário a fazer? Sem dúvida, Silvio.
na verdade, a biodiversidade brasileira é uma riqueza ainda inexplorada, e em grande parte por ser desconhecida, né? Ela é uma biodiversidade que carece de conhecimento. Infelizmente, as decisões que temos tomado, sobretudo nos últimos anos, sobre a biodiversidade brasileira, têm levado à extinção de biomas, ou seja, de florestas, de ambientes naturais, antes mesmo da gente conhecer. Muitas e muitas espécies têm sido extintas localmente, e é muito comum, com a biodiversidade tão rica como é a brasileira, ter ambientes muito especiais que abrigam números enormes de espécies, de micro-organismos, de pequenos animais, de plantas e de grandes animais, com um potencial biotecnológico, por exemplo, absurdo, mas ainda desconhecido. Só para ter uma ideia, na década de 60, uma pesquisa em micro-organismos de raiz de leguminosa, ou seja, raiz de feijão, de soja, são essas plantas leguminosas que dão vagens, né, que dão os legumes, descobriu a capacidade de fixação de nitrogênio do ar por esses micro-organismos. Então, micro-organismos, bactérias associadas à raiz dessas plantas, são capazes de fixar nitrogênio do ar. Foi a pesquisa brasileira que descobriu isso. Foi a pesquisa brasileira na Federal do Rio de Janeiro, uma equipe de pesquisadores na Federal do Rio de Janeiro descobriu isso, e praticamente torna a nossa agricultura quase que independente da importação de nitrogênio, que é um fertilizante importantíssimo e fundamental para a produção agrícola, né? Então, é só um exemplo que já remonta a algumas décadas aqui, e que as nossas universidades, e nesse setor, apoiado pela Embrapa, que é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tem produzido e sido responsável pelo aumento da produtividade agrícola no Brasil, que praticamente tem sustentado a nossa balança comercial. É uma área extremamente importante. Então, há que se investir na pesquisa sobre a nossa biodiversidade, justamente na linha de produção de fármacos, na linha de produção de materiais de energias renováveis, em diversas frentes, na linha de cosméticos. Existem já algumas iniciativas e algumas empresas investindo nessas linhas, mas cada vez menos recursos públicos sendo investido nesse campo, né? O que é uma visão estratégica absolutamente na contramão do resto da ciência mundial. Na verdade, desvalorizar a nossa biodiversidade. O Brasil é dos países mais mega diversos do mundo, né? E nós temos, então, uma riqueza incalculável à disposição para a nossa soberania, e também para contribuir com a melhoria de qualidade de vida do planeta, né? Eu não diria nem só do mundo. As tecnologias associadas à produção agrícola sustentável, ou seja, que depende justamente da manutenção dos nossos ambientes naturais, tem que ser muito mais conhecido. Para ter uma ideia, mais de 60% da produção de alimentos depende de polinização, ou seja, da presença de abelhas que vivem em ambientes naturais e que promovem a produção agrícola no país. Nós estamos devastando nossas florestas, ao invés de aumentar a pesquisa sobre essas capacidades de produção, e que, na verdade, há uma falsa dicotomia de que a preservação ambiental inibe ou impede o progresso, quando, na verdade, é a proteção ambiental que permite o aumento da produção agrícola, por exemplo, que é um setor fundamental na vida, na economia brasileira, por exemplo. Eu quero trazer para cá uma fala do presidente Bolsonaro, né? Quando ele deu posse ao atual ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes,
que é tenente-coronel da Aeronáutica, né, e que foi o astronauta brasileiro, ele prometeu que ele ia dobrar o investimento em ciência e tecnologia, que ele ia chegar a 3% do PIB. Está, declarações foram registradas. E o ministro da Economia, o Guedes, faz o contrário. Ele está cortando, 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 cortando e deixando à míngua, né, os programas já existentes. Que falar dos potenciais de programas futuros, né? Eu queria me dirigir, então, ao Odair, perguntando, Odair, se esse financiamento for restabelecido, né, se nós tivermos mais dinheiro para pesquisa, o que a universidade vai fazer? Bem, acho que com as nossas falas até o momento, particularmente agora a fala do Dácio, a gente já tem uma ideia de que desenvolvimento científico e ter pessoal preparado para a pesquisa e o desenvolvimento científico é vital para um país. Tá? Todos os países desenvolvidos no mundo têm um grande investimento no campo da pesquisa e do ensino de excelência. Você mesmo, Silvio, citou logo no início do programa o investimento que faz a Coreia do Sul em pesquisa. Então, essa é uma questão estratégica para qualquer país, é estratégico aqui no Brasil. Tá? Bem, então, momentos que são momentos de crise, a crise econômica, e momentos em que cortes são necessários, deve-se pensar que desinvestir numa área vital é prejudicar o país mais adiante. Tá? Então, esta política, essa concepção ultraliberal do nosso ministro e do governo federal brasileiro, tá? Ela é absolutamente equivocada. Tá? Ela joga a criança junto com a água do banho. Ela quebra, ela rompe, ela destrói o futuro desse país. Então, neste momento, seria muito importante garantir este investimento. Nós não estamos falando aqui de dois gestores de universidade brasileira, nós não estamos falando aqui em uma defesa em causa própria. Nós estamos falando na defesa deste país. Tá? Nós temos exatamente estamos aqui na condição de brasileiros que querem ver este país crescer e querem ver este país autônomo. E o desenvolvimento do conhecimento e o desenvolvimento tecnológico é vital para isso. Agora, uma universidade como uma universidade federal, como a Universidade Federal do ABC, como todas as universidades federais deste país, ela não tem recursos, a não ser o recurso para se manter. Então, nós dependemos de uma política, que é uma política de investimento. Uma política que seja discutida amplamente. Nós temos órgãos aqui que são importantíssimos. Não? A SBPC, por exemplo, que discute uma política geral de desenvolvimento científico para o país. O que é a SBPC? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Tá? Um organismo que é um organismo tradicional no Brasil, com quase 60 anos de existência, 70, né, Dácio? E que reúne todos os pesquisadores de todas as áreas para tentar pensar amplamente o que é o desenvolvimento científico brasileiro. Tá? Então, cada universidade está lá representada, está procurando construir esta política. O Congresso Nacional também faz parte disso. Tá? Quem constrói as leis, nós dependemos dessa regulamentação, tá? De como é aplicado aquilo que é o recurso público brasileiro. Tá? Isso tem que ser feito com todo o cuidado possível. Tá? Então, todos os setores discutido isso, inclusive o próprio governo. Tá? Mas é vital
esse financiamento. Então, isso tem que ser pensado na maneira de como nós pensamos para as gerações futuras, o que nós queremos com as gerações futuras. Cuidar do meio ambiente é cuidar do que será a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações futuras que virão. Nós queremos que eles herdem um país que seja um país autossuficiente, que tenha condições de melhorar a condição de vida dos brasileiros. Nós temos um problema no Brasil, que assim, é horroroso e é uma questão central, que é a diferença social que nós enfrentamos. O nosso país, que é um país com muitos recursos, 10ª economia mundial, é um dos países que concentra o maior número de pobres, a maior diferença social do planeta. Uma das mais isso assim, é escandaloso que isto ocorra nesse país. E para isso nós precisamos de desenvolvimento de conhecimento. Nós precisamos pensar como superar os nossos problemas. Dácio, para ficar mais claro para a gente, o que a gente faria se tivesse mais recursos? Você falou, eu comprei um microscópio. É uma ferramenta para a universidade, né? É uma ferramenta para fazer alguma coisa, que não ficou ainda tão claro o que é, né? Com o reitor da Universidade do ABC, né, o que você investiria na área de ciência e tecnologia? E nós estamos chegando... Só uma coisinha, nós estamos chegando ao final do nosso programa, o papo vai rápido, né? Então, eu vou pedir que você e o Odair, na sua última intervenção, usem mais ou menos 2 minutos cada um para a gente terminar o programa. Tá bem. Por favor. Complexa a sua pergunta, porque minha lista é longa, mas resumirei isso em grandes ações. Na verdade, é importante dizer que quando nós queremos recurso, não é um cheque em branco para usar em qualquer coisa, né? Nós submetemos projetos para avaliação das agências de fomento à pesquisa, que vai fazer uma análise comparativa dos diferentes projetos ao nível nacional e vai investir esses recursos nos projetos julgados prioritários, de melhor qualidade, com as equipes melhor preparadas para desenvolvê-lo. Então, não é qualquer projeto. Não há uma divisão igualitária entre todos e cada um faz o que achar melhor e tal. Esse microscópio, por exemplo, nós disputamos recursos com o país inteiro, e a nossa equipe foi eleita, então, como competente para desenvolver as pesquisas, no caso, as pesquisas, sobretudo, de nanomateriais, na linha de desenvolvimento e de conhecimento, né, de materiais e nanoestruturas. Então, há uma concorrência entre nós mesmos para melhores projetos. No caso, nós temos investimentos, né, e capacidade de investimentos nas linhas de energia, na linha de saúde mesmo, desenvolvimento de entendimento de mecanismos que desencadeiam uma série de doenças e como propor tratamentos terapêuticos para isso. Tecnologias para indústrias 4.0 e 5.0, na área de informática, na área de inteligência artificial, na área de meio ambiente, como recuperar ambientes, como melhor utilizar os biomas que temos, na área de planejamento territorial, na área de políticas públicas, na área de economia e sociedades digitais, ciência e tecnologia, na área de aeroespacial e defesa, que nós temos grupos de pesquisa muito fortes e significativos, ou seja, são essas várias áreas. Nós temos um trabalho iniciado e em desenvolvimento com a indústria, a indústria do ABC, por exemplo, de vários setores, da metalurgia, da química fina e muitos outros, que nós temos um programa que se chama os mestrados acadêmicos industriais e os doutorados acadêmicos, onde a gente busca a relação com essas indústrias na busca e desenvolvimento de projetos
que possam fazer uma requalificação dos nossos setores produtivos regionais e nacionais, enfim, são muitos... Ficou muito claro que a lista é enorme. Eu peço só desculpas nesse momento, porque o nosso tempo está limitado, né? Seria fantástico continuar ouvindo a sua ampla gama de frentes de trabalho, né? Mas o tempo está limitado. Eu queria pedir, então, ao Odair que nos desse as suas últimas palavras também, rapidamente, para a gente encerrar o trabalho. Veja só, Silvio, Dácio, que curioso, né? Nós poderíamos estar aqui exatamente discutindo grandes projetos para o país e pensando em que soluções que estamos encontrando, o que está fazendo a Universidade Brasileira. E, nesse momento, a circunstância que nós vivemos nos impõe esta obrigação de fazer uma defesa da ciência, da importância da ciência, tá? De colocar o público em geral, o público que está assistindo a este programa, de que a ciência tem importância, de que ela não é desprezível, como alguns pensam neste país, e que ela é vital para a gente. Tá? Nós temos o Brasil, desse ponto de vista, da capacidade dos seus cientistas, na capacidade do seu campo científico e o seu campo de desenvolvimento científico e tecnológico, ele tem jeito, ele dá conta de fazer a sua parte e contribuir para um Brasil melhor. Tá? Infelizmente, estamos sendo constrangidos, tá? De uma maneira assim que está nos levando à morte. Tá? Estamos nos sufocando. Nós, assim, vamos para fazer uma metáfora, tá? Estamos precisando do oxigênio. O oxigênio é o financiamento à ciência brasileira. E a derrubada do veto ao projeto de lei 135 que está no Congresso, justamente para ser avaliado o bloqueio, para impedir o bloqueio do financiamento do Fundo Nacional. Essa é a responsabilidade cívica dos nossos parlamentares. Nós precisamos de oxigênio em Manaus, nós precisamos de oxigênio nas capitais, nós precisamos de oxigênio na nossa ciência. Eu quero agradecer muito a participação do Odair Furtado e do Dácio Roberto Mateus. Foi uma discussão muito interessante. Quero agradecer também a você que nos assiste e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.